Fala, meu criativo e minha criativa, tudo bem com vocês? Então, pessoal, hoje eu vou refazer o logotipo dessa empresa de caneta que todo mundo tem e todo mundo já perdeu uma. Na verdade, não. Cadê minha caneta? Cadê minha Bic? Esqueci minha Bic. É isso. Hoje eu vou refazer o logotipo dessa empresa. Galera, para quem não sabe, eu sou o Bruno Borges, designer publicitário. Estou com esse canal aqui para poder falar sobre designer, né? Normalmente eu tenho apresentado mais exercícios refazendo logotipos, mas mais para frente aí vou ampliar esse leque e vou falar de mais programas, mais designers, tá bom? Vem comigo e vamos um pouquinho para a história dessa grande marca. Vamos lá. A Bic, ela é um produto francês, tá? Mas ela começou lá na Hungria, lá em Budapeste, em 1938, com László Biro. Quem foi László Biro? Ele era um editor jornalístico lá em Budapeste e ele inventou uma variação melhorada daquelas canetas tinteiro, né? Na versão dele, né, ele junto com o irmão, eles fizeram uma caneta com uma esfera na ponta e uma tinta modificada, né? O irmão era químico, o irmão de László Biro era químico, e ele chamou o irmão para poder tocar esse projeto aí. E daí fizeram essa caneta, que é como, né, considerada a primeira caneta esferográfica, mas diferente da que a gente conhece, que a gente vai ver da Bic, né? Então beleza, mas aí a época conturbada da Segunda Guerra Mundial fez com que os irmãos Biro saíssem lá de Budapeste, né, e fossem parar na Argentina. Então, em 1941 eles chegaram na Argentina, fugindo lá da guerra, e deixaram lá patenteada a caneta que eles tinham criado, né, que eles tinham produzido, que eles já tinham inventado uma nova fórmula de tinta e uma ponta com esfera. Aí chegou aqui na Argentina, eles se juntaram com um empresário argentino, Juan José Meini, e montaram em 1943 a Biro Pens of Argentina, né, especializada nesse novo modelo de caneta. Juntando o nome dos criadores, né, que era László Biro e Juan José Meini, eles começaram a chamar o nome da caneta de Birome, que é um nome conhecido até hoje da caneta esferográfica lá na Argentina. Então esse modelo foi utilizado pelos ingleses, foi utilizado pelos americanos durante a Segunda Guerra, e daí foi alcançando fama, foi alcançando conhecimento e foi sendo divulgada a Birome, né, que era a caneta esferográfica. E daí várias empresas no mundo começaram a tentar produzir uma caneta parecida, cada uma com seu modelo, mas com o mesmo sistema de tinta e mesmo sistema esferográfico, com uma ponta de esfera na ponta, né? E daí acabou a Segunda Guerra Mundial e muitas empresas já estavam produzindo, umas um pouco melhores, outras com muitos problemas, porque a caneta, no geral, a caneta do Biro, a Birome, né, ela tinha uma ponta de metal, mas ela não era uma ponta fininha, era uma ponta grossa, era uma ponta grande, uma bola assim grande de metal. Então isso fazia com que o fluxo de tinta ainda saísse bastante. Então eu lia lá nas minhas buscas da história, eu li que muitas vezes as pessoas passavam muito mais tempo limpando o papel, né, de todo excesso de tinta do que escrevendo. Então ainda não era uma caneta assim, modelo, né, não era uma caneta padrão, uma caneta top de linha, né. E daí até que uma empresa, de tantas empresas desenvolverem e tentando copiar a Birome, uma empresa lá dos Estados Unidos, a Reynolds, ela fez uma caneta melhorzinha,
que ela era uma esfera um pouquinho menor e uma tinta um pouquinho mais densa, né? E ela vendia que era uma caneta com fluxo mais tinta, mais controlado, borrava menos e tudo mais. E só que tinha um problema essa caneta da Reynolds. Para a época era muito cara. Vamos supor, pelo preço que eu peguei aqui, que eu busquei, ela era $19, né? Se for converter hoje no nosso câmbio, o dólar hoje está R$4,92, pelo que eu vi, vezes 12 dá R$59, né? Então uma caneta esferográfica era R$59. Mas mesmo assim, essa caneta da Reynolds, ela tinha um corpo de metal, era bonita, era uma caneta sofisticada, né? Tinha um pouco das canetas antigas com a tecnologia da caneta nova esferográfica. Mas mesmo assim, essa caneta da Reynolds vendeu pra caramba, ganhou posição, ganhou status, ganhou uma caneta que o pessoal gostava de ter, sabe, aquele negócio todo de o marketing muito bem utilizado e tal. Mas, por falar em marketing, a Reynolds meio que deu um tiro no pé. Ela vendia muito que a caneta dela, você trocava, tirava a parte de metal e lá dentro tinha um containerzinho com a tinta. E você tirava aquele, comprava um novo e você tinha mais 2 anos de caneta pela frente. Isso era bom, né? O pessoal que estava vindo de um longo tempo usando a caneta tinteiro, que toda hora você tinha que colocar tinta, repor a tinta e borrava e não sei o que, você só trocava a carga e tinha uma caneta nova, isso era ótimo. Mas para a empresa, com o tempo, o que aconteceu? Ela parou de vender caneta, né? O número de canetas vendidas caiu absurdamente, porque as pessoas compravam somente a recarga, né? Mas aí foi na França, então a gente volta lá para a Europa, que em 1944, Marcel Bitch, não sei o nome dele direito, mas é B-I-C-H, eu acho que é Bitch. Esse empresário francês, ele comprou uma empresa no norte de Paris para produzir caneta, né? E essa empresa ele deu o nome de Société Bitch. Em 1945, Bitch comprou todos os direitos, todas as patentes para poder vender a caneta esferográfica produzida por László Biro, que já estava fundado de dívida aqui na Argentina, porque tinha muitos custos na produção e essa empreitada na Argentina estava afundando. E daí, Bitch comprou a versão original da caneta, só que ele fez algumas alterações, né? Com posse da versão original da Biro, depois de ele ter estudado várias empresas já testando, aí veio a Reynolds, que diminuiu na ponta, fez a Biro, acrescentou essas alterações e ele entendeu uma coisa que as pessoas não viram na época. Estava todo mundo indo para caneta de luxo, né? Biro falou o seguinte: cara, eu tenho que vender canetas baratas, né? Canetas de baixo custo, mas canetas de muito consumo. Eu vou ganhar em quantidade, eu vou ganhar em vendas de caneta, em volume. Então eu tenho que baratear o máximo que eu puder as minhas canetas para pessoas comprarem o tempo todo. E daí, cara, sacada. É isso aí, isso daí que faltava para as canetas esferográficas virarem ícone, né? Então Bitch instalou uma tecnologia suíça que era capaz de moldar o metal a 0,01 milímetros. Então ele diminuiu muito a esfera da caneta. E dessa forma ele conseguiu deixar a tinta mais densa e daí acabou com o problema de borrar o papel igual as outras tantas canetas faziam, né? E daí, em 1950, Bitch lançou a Bitch Crystal, né?
que já tinha um corpo já de plástico, já não era metal, então ele foi barateando todos os componentes para tentar fazer com que aquela esferográfica fosse a mais barata do mercado, e ele conseguiu. Então o empresário francês, ele chegou forte no marketing, né? Já que o marketing entra sempre, né? O marketing consegue fazer a diferença. Nos anos seguintes, o marketing trariam duas componentes que tornaram a marca imortal. Em 1953, o publicitário Pierre Guichenet sugeriu a Marcel Bic, né? A Marcel Bic, que ele diminuísse o nome do produto e retirasse o H, porque bitch, né? Todo mundo sabe que nos Estados Unidos pode ser um palavrão. Então ele sugeriu, cara, por que Beach Crystal? Tira Crystal, tira o H, deixa Bic. É um nome fácil de falar, fácil de entender e rapidinho vai memorizar. A galera vai entrar com esse nome aí, vai virar um brand de sucesso e não deu outra, né? Então foi quando ele consolidou a marca no nome que todos nós conhecemos como Bic. Em 1961, né, Raymond Sauvinot, conhecido como um lendário designer empresarial francês, ele foi lá e fez, certamente contratado por Marcel Bic, né? Ele fez o famoso ícone do bonequinho, né? Cabeça de esfera, um casaquinho amarelo de garoto de escola, né? Vocês já repararam? O garotinho da escola com gravatinha, tal, mão para trás das costas, como se ocultasse um segredo, como se fosse uma criança comportada. Foi quando ele começou a posicionar a caneta para quem? Para quem ia estudar, né? Então, ele fez um reposicionamento da Bic, além dele baratear o produto, vender o produto para quem quer que fosse, ele direcionou a caneta como fosse caneta para estudantes, né? E daí o público-alvo dele passou a ser estudantes de diversas partes do mundo, diversas formas, diversas cores de caneta. E foi quando a caneta começou a ganhar espaço e até hoje, onde nós conhecemos, tá aí, tá até hoje. Quem não tem uma Bic, e tem algumas curiosidades, né? Você já deve saber, na tampa tem um furinho que é caso alguma criança engasgue, tem por onde passar um ar. Eu nunca entendi muito bem isso aí, porque engasga com um bagulho daquele, sei lá, engasga assim, sei lá, mas deve ter alguma finalidade mesmo. Mas eu li que era para isso mesmo, para passagem de ar, caso alguma criança colocasse na boca. Na lateral da caneta, assim, tem um furinho pequenininho, que é onde passa o ar para poder entrar ar lá dentro, para poder a tinta sair. Se não tivesse esse furo, a tinta não sairia, né? E se vocês forem ver, eu vi naquele Manual do Mundo no YouTube, que tem a produção dessa caneta, é muito bacana, cara. São 3 tipos de plástico. No corpo tem um polietileno, a tampa é polipropileno, a outra tampa tem não sei o que, e ela é feita, cara, se você for ver, é sensacional a forma como essa caneta é produzida, tá? E galera, e agora, voltando agora para o meu exercício, vou falar um pouquinho do logotipo. Eu quis manter, né? Quis manter o ícone da esfera, eu quis tirar o bonequinho, né? Porque aquele bonequinho, eu acho que a Bic já ganhou ele já ganhou diversas áreas, né? Não é mais só ambiente escolar, né? É ambiente de trabalho escolar, é ambiente de tudo, de casa, é ambiente, seja lá, a NASA, a empresa NASA deve ter Bic, até a caixinha, a carrocinha de cachorro-quente na esquina que o cara usa para poder anotar as coisas, tem. Então, assim, é um produto que já está em diversas classes, diversos países.
E por isso eu optei em tirar o ícone, que era o garotinho. Para mim, o ícone da caneta é a esfera, né? E eu mantive esse ícone, trouxe um nome mais escrito à mão, né? Se for ver o BIC, está escrito à mão. E resolvi manter também a cor padrão dela amarela, que eu acho muito bonita, uma cor que destaca, né? São simples, são cores simples, preta e amarela. E daí eu fui testando, né, a essência do novo logotipo. Eu cheguei logo, mas eu não consegui fechar o formato. E daí eu fui testando vários formatos, contornos. Eu aumentei a espessura da fonte, aumentei a espessura do contorno de fora e aumentei a letra B, que eu achei que poderia ganhar mais espaço, né? Emendar junto com a esfera, eu gostei depois que eu testei isso. E na verdade eu não queria deixar de lado a simplicidade do logotipo, né? São anos, né, de 1940, começou 1900 vamos botar aí, 45? Nossa Senhora, 50, 70 anos, por aí, né? Deve ter uns 70 anos ou mais. Então, é uma empresa que às vezes a gente compra determinados produtos e a gente não presta nem mais atenção direito no logotipo, porque já faz parte, o produto faz parte da vida de tantas gerações, né? E daí eu fechei o logotipo aí. Gostei bastante, eu acho que ficou clean, continuou bonito, continuou focando na tradição do produto, mas ficou com a nossa cara, ficou mais moderno, tá? Galera, espero que vocês tenham gostado, fiquem com a aplicação do produto e galera, me ajudem nos comentários qual logotipo você gostaria de ver que eu refizesse, tá bom? Coloca lá nos comentários. Valeu, galera, até!